Na FEVRE, eu já cheguei a tirar um policial de dentro da minha sala. Que o policial entrou na escola para tirar um aluno porque era suspeito de usar droga. Eu falei assim, olha, se você quiser, você vai pegar ele lá do portão para fora. Na minha sala de aula, quem manda sou eu. E ele não vai sair de sala de aula. E o senhor, por favor, se retire da minha sala. Oi, gente, mais uma vez aqui nós estamos convidando você a participar do nosso podcast Café com Política, adoçado com políticas públicas. Hoje nós estamos recebendo Marcos Araújo com tanta experiência que vai agregar muito no seu conhecimento, não é, Antônio? Sim, verdade. Vou passar para o Marcel e logo em seguida eu inicio aqui com o Marcos, tá? Estou ansiosa aqui para falar com ele já. Tá joia. Pessoal, antes, né, não esquecer de vocês curtirem o nosso canal também, os vídeos, compartilhar, dar o like, que é muito importante para que esse vídeo chegue para mais pessoas. E também quero dar um recado aí pro pessoal aí que estamos chegando aí nas campanhas, né? Então, o nosso estúdio aqui, Live Music, que a gente tem essa estrutura aqui para podcasts e também jingles, né, para os políticos que se interessarem também fazer jingle com a gente, é só entrar em contato conosco. Tá bom, pessoal? Obrigado aí. É com você, Antônia. Sim, aqui é estúdio Live Music, tá bom? Vou adiantar aqui para o Marcos, né, se apresentar. Marcos com uma extensa experiência política, né? O Marcos já trabalhou. Tem que ler aqui, tá, gente? Que o cara é muito coisa bom. Pra caramba, né? O currículo é muito grande. O cara é bom. Tá? Marcelo. Não tô nem olhando para eles, dizem, não vou... invejável, tá, Marcos? Verdade. Né, o Marcos com uma extensa experiência política, ele já trabalhou na Câmara de Vereadores, depois a gente vai saber se foi aqui em Volta Redonda, acredito que sim. Assembleia Legislativa, Congresso Nacional e na área de cultura do governo do Estado do Rio, onde se aposentou em 2023. Ele sempre direcionou a sua atuação para a defesa dos direitos sociais e comunitários. E agora ele traz para a gente aí, apresentando seu nome como candidato a vereador em Volta Redonda. Marcos, fala para a gente um pouquinho aí, se você é natural de Volta Redonda, nasceu aqui, a gente está ansioso para poder ouvir a sua história. Boa noite a todos e todas, né? Boa noite, Antônio, Zilene, Marcel. Boa noite. Boa noite. Um prazer estar aqui nesse café com esse adoçante de política que aguça a nossa garganta, né? Então, eu sou nascido em Volta Redonda, né? Completo 61 anos no próximo novembro. Moro há 53 anos no bairro Casa de Pedra, onde eu fui o segundo morador do bairro. Uhum. Mudei para lá, eu tinha 9, 10 anos, fui o primeiro presidente da Associação de Moradores, sempre tive uma ligação muito grande com o movimento de igreja, e foi esse movimento de igreja, muito espelhado no nosso saudoso Dom Valdir Calheiros, que me levou para a política, né? E adiante disso é que eu consigo ter uma visão da política social, eu acho que um pouco mais ampla, né? Eu tive uma mãe que foi uma grande guerreira, né? Que nos deixou há 3 anos, mas que ficou viúva aos 39 anos de idade, né? Eu e mais meus 2 irmãos, ainda de menores. E ela foi uma grande guerreira. Você, né? É o mais velho? Eu sou o caçula. Assim. Né? O meu irmão é o mais velho, tem a minha irmã do meio e eu, o caçula. Os 3 ficaram de menores, né? E minha mãe criou a gente numa situação de muita dificuldade, de muita necessidade. Não passamos fome porque os amigos não deixaram, mas muitas dificuldades. E isso sempre foi o gás que nos deu para que a gente não trilhasse um caminho diferente do que a gente está hoje, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter passado 8 anos dedicado a minha vida a cuidar dela, né? E é isso, eu sou contador de formação, né? E trabalho desde os 14, oficialmente com carteira assinada, somente aos 18. Aposentou novo, vamos dizer assim, né? Sim. Com 35 anos de trabalho e 60 de idade. É isso aí, que bom.
Você disse, está dito ali, né, no seu resumo, que você trabalhou na Câmara de Vereadores. Isso foi em Volta Redonda, no ano de? 1989. Muito tempo, né? Te deu uma grande experiência. O meu primeiro trabalho mesmo foi aos 14, 15 anos, quando eu trabalhei como meio que estagiário no Colégio Getúlio Vargas. Né? Depois de lá eu fui ser estagiário na Caixa Econômica e quando eu completei 18 anos, o advogado da Caixa falou, vem trabalhar comigo. Aí foi o meu primeiro trabalho de carteira assinada. Só que aos 19 eu entrei para o Banco Bamerindos. E por lá eu fiquei uns 6 anos até ser demitido por conta da veia vermelha, do sangue vermelho que corre na veia da gente, que eu fui participar de uma greve, de uma oposição sindical, perdemos a eleição, e aí eu perdi o emprego, porque eu trabalhava num banco privado. Você acha, isso aí já é uma coisa minha, pergunta, né, da veia vermelha que você está dizendo aí, o fato de ter vivido a grande dificuldade que você relata de ter sido criado pela mãe solo, né? Seu pai ter falecido, sua mãe com toda a dificuldade, você ter conhecimento dos movimentos sociais, você acha que isso foi te dando mais conhecimento e fez com que você se voltasse hoje com a polarização, né, da política, você sente que isso fez a sua formação política? Sim, a minha formação política, primeiro, eu digo que vem de casa. Sim. Porque minha mãe me ensinou o que é certo, o que é errado, o que é justo e o que é injusto. E a partir daí a gente começa a caminhar e começa a encontrar pessoas na vida da gente. E uma dessas pessoas foi o bispo Dom Valdir, né, com quem eu já tinha um trabalho na minha comunidade, né, que na época a gente chamava de SEBs, né, que é as comunidades eclesiais de base, que iniciou em Volta Redonda com Dom Valdir. Hoje isso é bem mais ameno, esse trabalho das SEBs, e foi a partir dali que a gente começa a entender a questão social, né? A partir da greve de 88, Nossa. porque a morte, né, o dia que o Exército invadiu a CSN foi no dia do meu aniversário, 9 de novembro, né, em que morreram os companheiros William Barroso e Valmir. Né? Então, assim, a gente participava da greve, a gente participava das missas campais que existiam no dia das assembleias, e aquilo ali vai te dando, nossa, gente, eu posso fazer, isso é bom, eu sou capaz, isso é certo. E dali a gente começou a trabalhar. Aí que você começa o trabalho mais comunitário, dentro da própria comunidade. Né? Apesar da minha comunidade não ser uma comunidade tão carente, paupérrima, né? Tão carente, o bairro tem toda a estrutura, tem água, tem esgoto, mas tem coisas para se fazer. Né? Se não tem a questão da obra, se você não tem falta disso ou falta daquilo, mas você tem crianças, você tem adolescentes, você tem idosos, né? Então, eu fui o primeiro presidente da Associação de Moradores do bairro Casa de Pedra. Então, a gente promovia festivais esportivos, a gente promovia bingo, promovia seresta, né? A gente fazia o bairro movimentar. Hoje, infelizmente, a gente é muito carente disso. Ô, Marcos, você falou de Dom Valdir Calheiros, da nossa diocese aqui. Você se considera um fruto da teologia da libertação aqui, que foi bem forte aqui na década de 70, 80, aqui na Barra do Piraí, Volta Redonda? Sou fruto, sim. Sou fruto da teoria da libertação, Frei Beto, e um livro fantástico, que eu já falei isso algumas vezes no início da nossa pré-campanha, que eu indico para todo mundo. Leiam Batismo de Sangue, do Frei Beto. É uma coisa assim espetacular. Eu sou filho, sim, da teologia da libertação. Você tem uma vasta experiência de tudo que você está falando. Me enche os olhos a questão de projetos sociais, que é onde você pode promover pessoas. E quando você fala de política, a política ela é a coisa mais linda que tem para se promover pessoas de forma igualitária. Né? O que a gente vê é que pensa-se em outras coisas e algumas coisas vão ficando para trás. É a primeira vez que você se coloca como candidato no município de Volta Redonda ou não?
Eu fui candidato em 2002, mas foi uma candidatura assim, que todo mundo do partido era candidato, tem que ser candidato, mas mesmo assim, em 2002 eu tive 600 votos. Olha. Em 2002. E aí eu fui candidato mesmo para valer em 2004. Aí foi uma campanha feita por mim, pela minha irmã e por amigos, e eu tive 967 votos há 20 anos atrás. Eu fiquei como suplente, teve vereadores eleitos com 400, com 500 votos, né? Eu não fui eleito porque eu Questões ainda não de legenda. tinha... mas eu também ainda não tinha essa projeção de trabalho, a experiência, e tinham muitas estrelas dentro Na verdade, do partido. foi para arriscar mesmo. Sim, mas foi um risco que quase que deu certo. Que acaba virando uma experiência. Quase que é um risco né? que você vai Sim, e sim, realmente... e fiquei muito feliz, muito feliz. Acredito que você amadureceu bastante. Sim, isso faz a gente crescer. E eu não tenho mágoa com as perdas, entendeu? No dia seguinte, eu falei assim, gente, ganhamos? Não. Falei assim, então vamos tratar de arrumar tudo, pôr a casa no lugar, porque amanhã a vida continua. Exatamente. Entendeu? Não tem mágoa. Eu vou ficar com raiva da Maria, do João, do Zezinho. Não tenho que fazer isso, porque foi uma coisa bacana. Vamos dizer, quase 1000 pessoas acreditaram. Saíram de casa para votar em na você. minha proposta. Exatamente. Né? Então, assim, isso dá gás pra gente. Gás. Né? Aí, depois de 2004, aí eu fui trabalhar no Rio. E teve o meu período sabático, que eu falo... Durou quanto tempo? Há uns 10 anos. É mesmo? Porque eu abri mão de tudo na minha vida. Dos meus projetos pessoais, projetos políticos, mas nunca deixando a cidade de lado. Mas foi para cuidar da minha mãe, né? A minha mãe ficou doente, muito doente. Ela ficou acamada, já não andava mais. E eu falei, uma mulher que ficou viúva com 39, criou 3 filhos, passamos muitas dificuldades. O que é que eu posso fazer? Cuidar. Tem que dar qualidade de vida. É isso. Verdade. Desculpa. Imagina. E a gente... Eu tive que dar qualidade de vida para ela. Mas a gente entende que o político... E assim foi. A gente entende que o político, ele tendo essa... As pessoas vendo, né, que... Algumas pessoas pensam que o político não tem sensibilidade, né? E a gente... Aí que se engana. Ele tem que ter. A gente acredita que isso também traz o eleitor... E ela gostava de uma política, hein? É? Exatamente. Nossa Lá no Senhora, bairro Casa de Pedra, eu com tinha que levá-la certeza... de cadeira de roda para votar. Entendeu? Entendeu? A última eleição, ela votou. Acredito que essa sua vontade mesmo hoje, com esses seus projetos, com essa sua garra aí política, com certeza tem dedo aí da sua mãe, né? E eu vou falar uma coisa... Você, como filho caçula, fez sua parte. Eu vou falar uma coisa de primeira mão para vocês, que nem a equipe que trabalha comigo sabe disso. Né? Ganhando ou não as eleições, eu vou criar a Fundação Diva, né? Que eu já tenho pensado aí, D de dignidade, I de inclusão, V de viabilidade e A de assistência. Um grande projeto. Né? Porque Diva era o nome dela. Café e com diva política. somos nós, né? Desculpa, café gente. com política adoçado, com políticas públicas na veia aqui. Eu acho nome da minha tia. Eu acho da que diva? nesse momento agora, principalmente quando se fala de política inclusiva, é uma diva, né, quando Marcelo? você fala com tanta emoção, tem o dedo, tem o braço, tem a cabeça, tem tudo de uma mãe. Não tem como não ter. Hoje a gente está vivendo um momento extremamente especial, que são as Olimpíadas. As mulheres fizeram toda a diferença. As mulheres pretas. Fizeram toda a diferença nas Olimpíadas. Então, assim, eu fico pensando... E quando a gente fala de políticas bom. sociais, a gente tem que entender que ela não é só o processo do assistencialismo. Não. O assistencialismo, ele tem que existir em uma parte. Mas porque a assistência... A fome não espera. Não. Né? Aquela criança que está sendo encaminhada para um caminho das drogas você não tem espera. Exato. Então, você tem que fazer a assistência. E o assistencialismo e ao que é mesmo tempo, imediato. você tem que criar condições para que aquela pessoa possa sair daquela assistência, mas por um caminho de trabalho, de oportunidades. Promoção, exato. Você tem que promover oportunidade para essas pessoas. Há muito pouco tempo, você só via a Glória Maria e aquele, eu esqueci o nome dele, Everaldo? Não, eu esqueci o nome dele, um jornalista negro.
Eu acho que é Everaldo. Everaldo, Everaldo mesmo. né? Parece que ele está em Brasília. Isso, É você Everaldo. só via ele Agora e tem a Glória Maju, Maria. então... Hoje Hoje tem a hoje Maju, você coisa tem, mais linda. Hoje você tem Muitos. um vasto número. Você só teve um ministro no Supremo, que foi Joaquim, que era Joaquim negro. Barbosa não aguentou a pressão, né? Só uma mulher no Supremo Tribunal. Então, assim, a inclusão, ela se dá através das oportunidades. Se eu der a oportunidade, eu vou conseguir incluir. Mas por que você acha que não indicaram, então, uma mulher pro lugar lá da... Acho que a Rosa Weber, né? Que se aposentou. E não também, no lugar de Joaquim Barbosa, um negro lá, no caso. Sim, mas em todas essas situações... Na verdade, tinha duas. Agora tem uma e não tem nenhum negro lá, né? Em todas essas situações, a gente tem que entender que aí também... E aí não cabe a gente aqui embaixo, Não. pobres mortais Réis municipais, mortais, né? exato. Entender isso. Eu entendo, Marcos, entendo. Porque tem uma questão política também. Movimento né? político grande. A indicação do Flávio Dino para o Ministério para o Supremo tem uma O viés com simbologia certeza. de que ele foi uma pessoa extremamente importante na tentativa de golpe do 8 de janeiro. Mas não tinha, por exemplo, pro lugar do Dino, algum jurista? Porque, na verdade, o Supremo você pode indicar qualquer cidadão, né? Desde que tenha a reputação libada, né? O Não, grande tem que conhecimento ter- jurídico. Ah, sim. Por sim, exemplo, com certeza. do mesmo viés ideológico do presidente, né? Será que ele não poderia ter feito isso? Não, o poder poderia, gente. Tem número, tanto é que antes do Flávio Dino tinha um número vasto de pessoas. Eu, Marcos, acredito que o próximo ministro do Supremo, eu acho que vai ser uma mulher. Eu acho. Né? Eu não posso afirmar porque as negociações se dão lá no Palácio, mas poderia sim. Nós temos nós temos no Brasil juristas com pensamento progressista mesmo. O que a gente não pode é retroceder, a gente fazer a política de fato laica. Né? A gente não pode, como o ex-presidente colocava assim, não, por que não ter um evangélico? Não tem que ser só porque é evangélico, pode ser evangélico, mas tem que ter uma ideia do que Tem a competência, né? Tem que ter a Sim, competência. a né? competência e uma visão do que o mundo hoje está passando. Né? A gente preparou aqui algumas perguntas do podcast para você. Eita. Eu estava até vendo aqui, Antônia, que, É agora. Fala aí, Marcelo. que você foi professor, né? Deu aula na FEVRE, no Batista. Isso Conta pra gente essa experiência. Eu fiquei professor, né? Ficou. É porque, assim, Não, eu não você sou, é um eterno eu não sou, professor, eu né? não sou Ah, sim, você- formado Não é professor de formação. de formação. Eu dava aula para os cursos técnicos de contabilidade, tanto da FEVRE quanto no Batista. Cara, assim, a minha experiência na FEVRE é uma, e a minha experiência como professor no Batista é outra totalmente diferente. Né? É porque é um dei aula público e outro privado. Isso. Eu dei aula na FEVRE no JB de Ataíde, Sim. que fica na Vila Vila Americana. Americana. Que ano que você deu lá? Foi em 90 e... Você faz cada pergunta, hein, Marcelo? Será que Você tem que Capcioso. fazer a rodinha virar. É porque minha esposa estudou lá, às vezes ela foi Não, aluna tô sua. brincando. Entendeu? Foi em 94, 95, 96. Deve ter dado aula pro Birim, meu amigo. Ah, deve ter agora dado. também quer que eu guarde vai o nome guardar de o todos nome. os alunos. Não, o nome Marcelo. não. O apelido. Olha aí, Birinho o nome do cara. Birinho Não, nosso eu tenho- Leonardo. Conheço uma galera que estudou lá no JB. Não, pô. sim, eu tenho ex-alunos que estão assim comigo nessa empreitada. pré-campanha, lá na Vila Americana, na Água Limpa, na Volta Grande, Santo Agostinho. São Lá na minha ex-alunos que sim, eu tenho uma paixão. Por exemplo, na FEVRE, eu já cheguei a tirar um policial de dentro da minha sala. Que o policial entrou na escola para tirar um aluno porque era suspeito de usar droga. Eu falei assim, olha, se você quiser, você vai pegar ele lá do portão para fora. Na minha sala de aula, quem manda sou eu. E ele não vai sair de sala de aula. E o senhor, por favor, se retire da minha sala. Entendeu? Saiu. Então, ele saiu, Ele tem que lógico, sair, ele ué. tem que Tá sair. certo. Quem manda na sala de aula é o professor. Verdade. Então, assim, é uma diferença, porque você tem alunos que não são mais
crianças de 9, 10 anos, já tem senhores, já tem senhoras, adolescentes, diferente do Batista, né? Que eu tenho um pouco da impressão que eu saí do Batista por conta de pedidos, entendeu? Porque não venha essa que é a escola particular que eu tenha que te passar, porque comigo não rola assim, entendeu? Eu ia realmente fazer a pergunta, porque você a gente vê que tem um viés totalmente diferente da escola pública com a escola particular. E o que isso fez a sua visão política, né? Isso te deu uma visão diferente. Mas você já, pelo que você está falando... Isso só aguça mais do que a gente já acredita, né? Exatamente, porque tem uma grande diferença, né, no privado. Não estou dizendo de tratamento, porque aí a questão de você tratar o aluno é uma coisa sua, Sim, implícita sim, sua, sim. né? Não Mas tem, da escola mas com do o próprio professor, sistema do próprio sistema, tem uma lógico, diferença, não tem. é o professor, né? O Porque aluno mesmo da escola particular acha que ele paga, ele tem tem o o direito direito de passar ou fazer qualquer coisa que ele queira. Pois é. E aí, isso é interessante porque o tratamento dado ao professor... O professor é o mesmo. Aquele que dá aula no público ou no privado. Sim. Né? O tratamento é o mesmo, mas Sim. o próprio sistema corrompe as coisas. Então, às vezes, vem a culpa de que um fez aquilo, fez... Não, é o próprio sistema que faz. E aí, às vezes, as pessoas também aceitam, né? Com certeza. Porque como que vai acontecer o pai... Sabe que o filho não tem aquele conhecimento. Como que vai? Ainda mais num curso profissionalizante. Ele vai passar como? Qual tipo de profissional que está sendo colocado no mercado? Né? Então, o professor ele tem grande responsabilidade nisso tudo. É porque, na realidade, os pais é igual aquele velho deitado que diz que filho feio Não tem não tem pai. E para todo pai, todo filho é bonito, né? Então, assim, o seu filho pode ser um bandido, o seu filho pode ser um marginal, o seu filho pode ser... Mas para o pai e para a mãe, é filho. Né? Então, eles querem de uma forma. Eles querem nem sempre o melhor. Mas né? querem. Mas querem. Exato. Você mencionou trabalhar em diferentes esferas do governo. Como essas experiências influenciaram sua visão sobre a administração pública? Gente, é uma coisa assim meio maluca, entendeu? As esferas de poder é uma coisa meio maluca. Eu comecei a trabalhar no público... no Legislativo, que foi na Câmara de Vereadores de Volta Redonda. Saí de lá, fui ser contador do Sindicato da Construção Civil. Né? Aí eu fiquei no Sindicato da Construção Civil e do Sindicato da Construção Civil eu fui para o Executivo, que aí eu fui ser diretor da Fundação Beatriz Gama. Nossa. Né? E na Fundação eu cheguei a ser presidente interino, mas a gente consegue ver as diferenças. Daí da fundação, eu vou direto para a Assembleia Legislativa, que você tem uma estrutura, os deputados têm uma estrutura que é uma coisa assim colossal. Absurda. Não é? Aí você sai da Assembleia Legislativa, você vai para o Legislativo Nacional, Federal. Aí você vai para Congresso Nacional. Aí você pira. Entendeu? Você aí pira. Você vê que lá tem tudo. O que você fez lá no Congresso Nacional, que eu não tenho noção? Não, então, eu era assessor parlamentar e também trabalhei na comissão de orçamento. Né? A estrutura é uma coisa... É aberração, gente. São 500 e tantos, acho 581 deputados com 80 e tantos senadores. 512, né? Os gabinetes, por exemplo, se eu sair de um gabinete, de um anexo, ter que ir para o plenário, eu ando como daqui, naquela casa-campo ali que tem aqui próximos à Água Limpa. Porque é imenso, a estrutura é imensa, entendeu? Os deputados têm, assim, todas as regalias. Dentro do Congresso tem restaurantes, tem elevador, salão de beleza. Tem elevador particular. Tem elevador particular, tem esteira. A gente vai lá um dia, tá, Marcelo? É uma estrutura que eu acho que se tivesse 1/3 daquilo, funcionaria do mesmo jeito. Você acha que é um desperdício de dinheiro público? Não, acho não. Eu tenho certeza que é desperdício de dinheiro público. E isso vai te dando, né? Vai te dando bagagem. Por exemplo, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, a gente recebia, cansei de receber lobista querendo negociar emenda parlamentar, entendeu? Isso foi que ano? Só de curiosidade.
Ixi, eu não estou dizendo que ele só É, faz eu isso. gosto Você gosta de deixar, Ele né, gosta de Marcelo? contrariar. Eu gosto do contexto histórico. É porque ele gosta do contexto histórico. Esse cara entende Peraí, um monte de coisa. Tá? 98? Fernando Henrique. 98. Não, foi no segundo governo Lula. Não, então foi 2008. Foi 2008. Recente? É, 2008. Falando que esse cara só... Não é tão recente, né, gente? A gente tá em 2024 já, Ah, né? mas se fosse 98, como ele falou, É. é mais recente, né? 16 anos atrás. 99 eu comecei na Assembleia Legislativa. Aí eu fiquei 8 anos, depois fiquei 4 em Brasília, voltei para a Assembleia Legislativa. Poxa. Aí depois eu aí eu fui diretor da Escola do Legislativo durante 2 anos, e aí depois fui para a FUNARGE. Escola de formação E do lá- deputado. E onde você se aposentou. Me aposentei. Então a FUNARGE também, pública, né? Pública, a FUNARGE na realidade o nome dela é Fundação Anita Mantuano de Artes, do estado do Rio de Janeiro. Mas todo mundo só conhece como FUNARGE, que é a Fundação de Artes do Estado. Né? Perfeito. Você disse, eu até comentei que o Marcelo é, até eu tô chamando de Marcelo, que o Marcel é músico e que ele fez aula lá no Vila Lobos. Aí você falou assim que a FUNARGE... A FUNARGE, a Escola Vila Lobos é uma das unidades da FUNARGE, porque a FUNARGE ela tem um complexo de equipamentos culturais. Tem teatros, museus e tem a Escola de Música Vila Lobos e a Sala Cecília Meirelles. Todos faz parte da estrutura, né? faz parte da estrutura. Entendi. Cada teatro, cada escola, a Sala Cecília Meirelles, cada museu tem o seu diretor, que são subordinados ao presidente da FUNARGE. Né? A FUNARGE encampa todos esses trabalhos. E hoje a FUNARGE ela já teve um tempo muito ruim, né, com alguns políticos, inclusive, fazendo proposta de acabar com a FUNARGE, mas os próprios funcionários da FUNARGE foram heróis da resistência, lutaram para que ela não acabasse. O Museu Carmen Miranda, que passou por uma reforma assim, fantástica, é lindo o Museu Carmen Miranda. Quem passa ali no aterro do Flamengo, ele é redondo, no formato de um pandeiro, e que tem uns coqueiros saindo. Sim. E ali você vê as roupas originais, calçados originais de Carmen Miranda. É lindo. Os museus, os teatros são lindos. Eu ficaria aqui por horas e horas ouvindo você falar, porque falar de história, de cultura é maravilhoso. Mas vamos fazer uma Vamos perguntinha, nós. que é uma coisa que me causa muita tristeza em ver como a política ela veio de uns anos para cá, essa polarização. Eu queria que você colocasse isso, essa polarização da política entre direita e esquerda, isso tem afetado diretamente a política nacional. Porque dentro do meu conhecimento, a política ela é a arte das pessoas não se degladiarem, as pessoas entrarem em um acordo naquilo que é melhor para a população. E hoje, com essa polarização, a gente vê alguma coisa até em vias de violência mesmo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. Vamos lá. É uma coisa que eu gosto muito de falar. Muita gente fala assim, você é candidato a vereador? Sim. De qual partido? Do PT? Ah, não, PT não. Eu falei assim, gente, são duas coisas distintas. Né? Uma é a política nacional, onde você discute os rumos do país. O que você quer para o país. Né? E aí, esquerda e direita, Bolsonaro ou Lula, eu tenho uma questão que eu sempre respondo. Para mim, a diferença de esquerda para direita qual é a visão que cada um tem de sociedade. Entendeu? Penso então, da mesma forma. Então eu vou ser sempre de esquerda. Porque eu não curto, não admito e não gosto de qualquer tipo de preconceito. Seja com mulher, negro, gay, pobre, entendeu? As minorias são minorias. Mas não é porque ser minoria tem que ser tratado de forma diferente. Então, eu ter um presidente que não consegue enxergar que a mulher preta é pior do que a mulher branca, para mim não serve para ser presidente. Entendeu? De achar que um hétero é melhor do que um gay, para mim não serve para ser presidente. Então, eu acho que a grande diferença de esquerda e direita, para mim, está na visão que cada um tem de sociedade.
entendeu? E tem gente que pensa isso mesmo, né? Tem gente que pensa isso mesmo. A questão do armamento, isso é uma outra coisa que difere a diferença de esquerda e de direita. O cidadão armado pode fazer qualquer coisa. E a gente vê isso claramente, principalmente nos Estados Unidos. Quantas tragédias, quantas pessoas morrem porque simplesmente chega um cidadão e acha que tem direito a sair dando tiro em todo mundo, matando todo mundo por conta disso ou daquilo. Então, a mim não afeta, porque eu consigo ser bastante racional em discutir a política. Eu tento explicar. Lógico que tem questões nacionais que não é o político do município que vai discutir. Sim, é bem diferente. Não é o vereador que vai decidir se é a favor, se vai ter ou não aborto, se vai ter armamento ou não. Sim. Entendeu? A São outras política esferas, municipal, o cidadão e a cidadã vai votar na saúde, no transporte, na educação, na creche. Né? Então, a gente tem que explicar isso, deixar isso bem claro para as pessoas. Essa polarização, eu acho que só é muito ruim. Porque se você é de direita, ótimo, eu te respeito. Se você acha que você tem que ter um Estado mais leve, se você acha que a iniciativa privada tem que tomar conta de tudo, ótimo. Mas que você defenda isso de forma digna, de forma tranquila. Educada, né? Eu acho que o Estado tem obrigações com seus cidadãos e com suas cidadãs. O país tem que gerar emprego, entendeu? Tem que proteger. Sim, as famílias. Sim. E o que aconteceu com Volta Redonda, gente? A privatização da CSN, porque era um cabide de emprego. Tudo bem, pode ser um cabide de emprego? Pode, mas é função do Estado, entendeu? É função do Estado garantir emprego para a sua população. Aí o que acontece? Privatiza, o que 5 fazia, um faz, esses outros 4 vão embora, e o que a gente vê é que de 1993, mais ou menos, que foi a privatização da CSN, até hoje, a população periférica dessa cidade aumentou consideravelmente. Os núcleos de posse em Volta Redonda cresceram depois da demissão de mais de 15 mil trabalhadores. Muitos foram embora de Volta Redonda. E muitos também, foram né? embora, e muitos passaram necessidade. Sim. Sabe? Então, quando a gente vê essa questão do Estado ser mais leve, a gente tem que ver que o Estado é mais leve, mas a gente tem que ver que o Estado tem as suas obrigações com a população. O que o privado não vê. O privado quer lucro. Verdade. Mas, respeitando aí sua opinião, eu não sou de esquerda, tá? Mas eu respeito a sua opinião. Deixa eu te falar. Mas você acha que um Estado muito inchado, muito grande, né? Ele se torna um Estado ineficiente, né? Porque se você tem um Estado gigantesco, né? E você, por exemplo, igual o exemplo da CSN, é um bom exemplo, né? Uma hora o Estado ele não vai ter sustentação para manter, né, toda essa máquina, né, em funcionamento de forma eficiente, né? Como é que o Estado vai dar emprego para toda a população? Quem que vai pagar a conta no final vai ser os próprios, né, os pagadores de impostos, né? Então, assim, essa questão do Estado gigante, até mesmo interferindo na vida das pessoas, né? A gente tem alguns exemplos. Eu também vejo assim como eu acho que não é uma coisa eficiente, né, para a sociedade também, esse Estado que você diz aí, que, por exemplo, emprega várias pessoas. Tanto que a CSN, ela, eu não sei, né, mas dizem que na época ela estava meio que sucateada, né? Nessa época que ela era do governo. Aí depois que ela foi privatizada, ela se tornou uma empresa mais que passou a produzir mais e acabar contribuindo com o pagamento de impostos, com o balanço comercial, todas essas coisas econômicas a gente sabe que é muito importante para a sociedade também. O grande problema, Marcel, não é ser um Estado gigante, mas ser um Estado que consiga garantir direitos. Por exemplo, a privatização das rodovias. Para mim, tranquilo.
Hoje, É um bom exemplo, né? hoje eu vejo a rodovia Presidente Dutra, tirando a Serra das Araras, né? Eles vão construir. Que agora, Mas se que Deus agora quiser, parece vai que vai dar jeito. Isso. A privatização das rodovias, eu acho justo. Das ferrovias, acho justo, porque o Estado não tem que ficar ali gerindo aquilo. Agora, o grande problema de qualquer situação está no nome, numa palavra pequena: gestão. Sim. Entendeu? A CSN ficou sucateada porque eles sucatearam Pra vender. para vender. Mas você acha E que... outra coisa, mais grave, é como se eu fosse comprar o seu carro e pedisse você dinheiro emprestado para comprar o seu carro. A CSN vai lá, pega dinheiro público do BNDES para comprar a CSN. Então, a questão do Estado não é gigante, mas é de um Estado correto. E agora, a CSN, assim como qualquer outra empresa estatal, ela tem que ter gestão. Ela tem que ter uma boa gestão. E a mesma coisa se aplica até no público. Por exemplo, eu vou dar um exemplo em Volta Redonda, a questão da saúde, por exemplo. É uma cidade com 200 e tantos mil habitantes que tem uma saúde, tem dificuldades? Deve ter. Precisa de alguma coisa? Todo mundo precisa. Mas tem uma estrutura que é bem gerenciada. Pode não ser perfeito, mas é bem gerenciado. Agora, vai no hospital da Posse em Nova Iguaçu. Vai no Rocha Faria, no Rio de Janeiro. Senhora. Mas assim... Entendeu? Eu Então, entendi. tanto o público entendi. quanto o privado tem uma questão que é de gestão. Se você é sério, você leva aquilo com seriedade e faz dar certo. Agora, se você não é, bal, entendeu? Parabéns aí pelo destaque aqui da eu saúde. Eu sou suspeita Volta Redonda. em dizer que a gente compactua das mesmas ideias. Eu acho que o Estado ele tem grande responsabilidade. A gestão, se ela for bem feita, é muito, muito importante. Por quê? O mesmo dinheiro público é o dinheiro privado. Mesma coisa, é o mesmo dinheiro que Foi eu que corre. fiz esse café aí, tá, E o Marcos? dinheiro público, ele tem Uma esse delícia, nome. Antônio. Uma delícia, Muito tá verdade. doce, Nossa, mentira. mentira. Gostoso. O dinheiro sou público, ele tem a invejoso, não conotação faz de e público quer ficar- porque ele é meu, ele é seu, ele é nosso. Mas alguém tem que gerir, né? Só que as pessoas pensam que dinheiro público dá em árvore. E aí, fatalmente, vai ter consequência. Foi o que aconteceu. Mas Para mim, foi uma política, existiu e existe uma política de privatização. É uma coisa que a gente não vai discutir, também não vai Lógico, fazer diferença lógico. para o A nosso gente vai município. pular pra próxima. Porém, a gente Lógico. compactua, né, de algumas situações que a gente concorda, né, de que o até Estado mesmo ele falando tem. na Não, mas questão eu queria de uma- só... Esse assunto da saúde é muito interessante, porque eu defendo que a competência, assim, do Estado é trazer saúde, educação, segurança, né? Realmente, eu acho que vocês estão certos nessa questão da gestão. Mas a questão da CSN, que é mais fabricação de aço, né? Fabricação de aço, né? Eu não vejo que o Estado deveria ter essa competência, entendeu? Eu vejo o Estado, ele tendo a competência nessas áreas, saúde, educação, segurança. Eu acho que a fabricação de aço, ela realmente teria que ficar Marcelo, a cargo dos... todo mundo tem o seu tesouro, não é? Você tem o seu tesouro guardado. Como que um país... É a Priscila. O Como, tesouro dele. O tesouro dele é a Priscila. como que um país vai abrir mão da sua joia? Como é que você dá de bandeja a Petrobras? Como que você dá de bandeja a siderurgia? Aquilo ali é seu patrimônio, aquilo ali... Tá falando o quê? Minério de ferro, no caso? Sim, Petrobras, Embratel, a Vale do Rio Doce, eram empresas que eram as nossas joias guardadas, eram as nossas moedas de troca. Agora, aquilo se entregou e a gente fica o quê? Tendo só que pagar saúde, educação, entendeu? E aquilo ali também gerava lucro para a gente. É por isso que eu falo, eu acredito no SUS, mas acredito no SUS mesmo, porque é o maior com certeza. plano de saúde mundial. Lógico,
Tem municípios que têm boa gestão Exatamente. e tem municípios que é um AM. Exatamente. Imagine se privatiza o SUS. Nossa Senhora, vai morrer igual nos Estados Unidos. O povo vai morrer dentro de casa. Porque, Marcial, tem algumas Oi. pessoas que precisam de uma medicação e que às vezes aquela medicação ali, às vezes É bem cara. 5 mil reais, É 7 mil verdade. reais. 5 mil? Tô dando um exemplo por baixo, porque a gente tá falando aí tem. mais ou menos R$1.000 por pessoa, né? Um exemplo. Aquela pessoa vai lá no Ministério Público, né? Faz um orçamento... Defensoria Pública. Na Defensoria Pública, ela faz 3 orçamentos, o O município município compra. compra aquele medicamento e serve ela. Então, assim, às vezes aquela medicação a pessoa tem que usar 3 anos, ou tem que usar 3 dias seguidos, ou tem que usar 3 meses, e o SUS paga. O SUS é universal, né? Por Ele exemplo, é. se tiver um estrangeiro aqui no Brasil, se precisar de atendimento, o SUS atende. Exatamente. Ele tem esse caráter, princípio de universal, né? E o SUS Universalidade, em né? Volta Redonda é pleno, Sim. né? Sim, Porque gestão plena. a gente tem essa questão de que nem sempre todos os municípios é pleno. O SUS, porque para as pessoas entenderem um pouco de forma bem Ampla, né? ampla, é o seguinte, é como se você vender. Se você vender, você recebe. Entendeu? Se você fizer 10 mamografias, você vai receber pelas 10. Se você. Entendeu? Então, o SUS é isso. Agora, se você tem isso bem administrado, você Vem consegue recurso. multiplicar 10 mamografias por 20. Agora, você não pode comprar uma mamografia que custa R$10 por R$50 no privado. Aí, essas 10 mamografias não vai valer 5. Verdade. Entende? Queria que a Oslene olhasse para aquela câmera ali, fizesse um agradecimento, porque nós temos a melhor secretária de saúde em Volta Redonda, que é a Conceição, né? Que entende Para de muito. puxar Pô, a Conceição é saco. fogo, cara. E a Conceição manda muito no SUS, cara. Ela manda muito bem. Eu conheço Conceição, assim, eu nunca trabalhei na saúde, nunca trabalhei na Secretaria Conceição de é Saúde. SUS em pessoa. Mas eu sempre trabalhei, todo mundo sabe disso, trabalhei muitos anos com a Cida Diogo. Sim, né? sim. Grande também. E a gente sabe que, como a Bíblia, a CDC, antes de Cristo, depois de Cristo, a saúde de Volta Redonda também é assim. Né? A Cida, junto com Conceição, junto com muitos profissionais, reestruturaram a saúde de Volta Redonda. Criaram lá que eu esqueci o nome, os setores, né? Os Atenção regionais, básica, Atenção. distritos. os distritos sanitários, Isso. né? Então, tudo isso é muito interessante e foi dado uma continuidade, entendeu? E a Conceição, não vou negar isso, que de fato é uma excelente secretária, por isso ela foi secretária há tantos anos de Piraí, Sim, né? uma excelente, né? Então, assim, gostaria de deixar aqui os elogios a ela e dizer que Puxa uma coisa saco que eu você, não Antônio. admiro, cara, admiro ela mesmo. E assim, a Conceição, o diferencial da Conceição é que ela não é uma pessoa midiática. Ela não faz questão de mídia, né? Então, no sentido assim, né? Porque hoje uma pessoa como secretário, né? Tá sempre querendo estar indo para TV, para o rádio, para o YouTube, para o Facebook, dar as entrevistas. De repente, por ela fazer um serviço muito bem feito, né? Ela podia, lógico, fazer isso, mas ela faz ali por trás, mas o Pronto, que aparece já são os fez seu serviços. jabá, Fiz. Antônio. Conceição, você merece mesmo. E a gente... é isso aí. O Oslene não vai nem fazer, né? Nem precisa Nem que eu já precisa, arregacei né? tudo já e o Marcos Vou nem também. falar mal da porque saúde você hoje, conhece porque ela, senão- cara. Que você conhece Marco, ela, então... Para a gente não se estender tanto, né? Que senão você vai ficar cansado de tanta pergunta que a Não, gente está eu fazendo gosto. para Pode você deixar, a aqui. gente pode passar a madrugada. Você é um candidato, a gente pode dizer assim que você é um candidato porque a sua homologação, né, pelo partido já aconteceu no dia 2 de agosto, não é E isso? hoje foi registrado no Registrado, TSA. então a gente pode considerar... Candidato, né? Exatamente, Ah, tá. considerar candidato. Teve debate. Já. Com tanta Tem debateu com o experiência que Marcelo você já. tem, eu gostaria que você Marcelo, dissesse, Marcelo, porque perigosíssimo. você coloca com muita experiência e clareza quais são as suas ideias. Mas eu queria que você dissesse assim, um desafio para um futuro vereador de Volta Redonda. Que Volta Redonda, eu costumo dizer que não é uma cidade para qualquer pessoa. Ela tem muitos desafios, Não né? é para fraco. Exatamente. Olha bem, eu tenho feito alguns vídeos, né? A nossa equipe, a gente conversa antes da gente fazer os vídeos. Volta Redonda
hoje, para mim, tem assim uns 3 a 4 grandes desafios. O primeiro deles é a questão do transporte público de Volta Redonda. Ou ele tem que ser revisto imediatamente, porque a população passa muito aperto, não é pouco não, muito aperto com a questão do transporte público. A segunda é a questão da poluição de Volta Redonda. Volta Redonda não tinha essa quantidade de poluição que tem hoje. E os poderes estadual e municipal têm responsabilidade. E o municipal, ele tem a responsabilidade maior porque é o município que defende o seu cidadão, entendeu? Então, se ele não pode resolver, ele tem que criar situações para resolver. Não pode ficar inércia. Uma outra coisa que para mim, chega a ser escandaloso, são os próprios da CSN, que não pertencem à CSN, pertencem ao povo de Volta Redonda. Você vê cravado no centro de Volta Redonda, aquele escritório central vazio, você vê aquele complexo do Recreio do Trabalhador abandonado, você vê na 33 o posto de pericultura. Eu trabalhei lá. Você vê ali na Rua 60 o tiro de guerra. Você vê os clubes sociais, o Moarama, o Aeroclube. Isso tudo pertence à CSN. E aí? Esse foi o resultado de uma privatização. Mas qual seria a solução? Compre uma cidade e ganhe uma indústria. Brinde. Marcel... Digo assim, um decreto de expropriação, sei lá... Marcel, mas você tem que ter... Desculpa a palavra. Tem que ter culhão. Se não tiver, você não resolve a situação. Se o Benjamin não quis vender o complexo do Recreio do Trabalhador para o Senac, querido, o município pode fazer uma desapropriação e alegar que precisa daquilo para isso. Imagine... O Eduardo Paes expropriou lá um terreno para construir o estádio do Flamengo, sim. né? Lá no Gasômetro. Agora, você imagina, no centro da cidade, você ter um centro administrativo com todas as secretarias colocadas no mesmo local, num lugar central, que todo mundo da cidade pegaria só um ônibus para chegar. Logística, né? Logística. Você pegaria essas secretarias todas espalhadas na cidade que pagam aluguel para funcionar. Imagine você fazer um grande centro administrativo. Eu estou falando isso, estou dando recado para os candidatos a prefeito, porque o que ganhar pode fazer. Porque se eu fosse prefeito, eu teria culhão para desapropriar. Caramba. Imagine o posto de pericultura. Aí, Marcelo. Até hoje a gente... Central viraria o quê? Uma universidade? O quê? O escritório central? Acho que pode virar até o hospital. Não, o escritório central viraria um grande centro administrativo, a sede da prefeitura, com todas as secretarias ali. O posto de pericultura... Eu lembro da policultura quando eu era criança. Eu também, eu já fui dentista ali. É mesmo? Sim. Já tratei de dente Agora... também. Estou precisando de dentista. A gente precisa de fazer um centro, um pronto-socorro infantil, entendeu? Olha que lugar central. Né? Upinha. Ali é muito valorizado, que todo mundo poderia pegar uma condução só para chegar, entendeu? Hoje hoje uma das reclamações, né, bem extensas aí são da distância, né? Da questão da pediatria, né? Que esse terreno, desculpa te interromper, Antônia. Esse terreno que fica ali no gigantesco ali, o que você pensa ali? Qual deles? Aquele que fica ali perto da barreira cravo? Isso, aquilo tudo ali. Aquele é gigantesco, então, né? Eu cheguei a ver uma reportagem que ali eles iriam fazer alguma coisa. Eu não estou me recordando aqui agora. Eu lembro que ia fazer um shopping, ia fazer um centro comercial. Isso. Ia fazer um shopping, um centro comercial. Mas aquilo ali foi o primeiro cemitério de Volta Redonda, né? Isso, gente. Se vocês não sabem... Mas nova, eu não lembro. Ali foi o primeiro cemitério de Volta Redonda. É verdade. Mas ali fica. É só mato. É só mato. E aí? Faz o quê? Vai esperar a CSN, o seu Benjamin, querer fazer alguma coisa? Ele não vai fazer, gente. É um total desprezo com a população de Volta Redonda. Isso é um desrespeito. O problema é que quando privatizaram a CSN, acho que privatizaram de uma forma errada, né? Hoje a gente não pode nem mais caminhar na cicuta. É proibido caminhar na cicuta. E é uma área maravilhosa, conheço. Sabe? Então tem coisas que não cabem.
Tem coisas Privatizou que não cabem. Volta Redonda inteira, né? Quando Privatizou a cidade. os terrenos Eu quero baldios. construir uma praça, quero construir um hospital, quero construir um colégio, não posso porque não tem terreno. Ora, e eu faço o quê? Não vou construir porque o Benjamin não quer. Vai para as favas, entendeu? Vamos desapropriar. Vamos ter culhão e vamos desapropriar. Quais, na sua visão, os maiores desafios para a cidade de Volta Redonda, você como vereador, o que você teria como maior desafio para a sua legislatura? Então, Marcel, o pessoal fala assim, qual é a sua plataforma? Qual é... Eu vou te dizer, o vereador que falar assim, eu vou lutar por isso. Sinceridade, para mim, isso é balela. Então, vamos dizer assim, eu vou lutar pelos animais. Adoro animal. Agora, fora os animais, Volta Redonda tem... Estamos aí, né? Volta Redonda tem um contexto. Eu acho que a defesa dos animais é correta. Um hospital veterinário. Um hospital veterinário público extremamente benéfico. Agora, a gente tem transporte, não é? A gente tem uma CSN que está maltratando a nossa cidade. A gente tem educação que nem sempre a gente consegue atender as nossas crianças, principalmente autistas, e as nossas crianças com deficiência, entendeu? Seja auditiva, seja visual, seja mental, entendeu? A gente tem professoras que têm 4, 5 alunos autistas numa sala de aula. Isso é impossível de acontecer. Agora tem o centro de tratamento do autista. Não adianta eu colocar ele no retiro, entendeu? Porque aquela mãe que mora no São Carlos, do lado de cá, ela também tem um filho autista, ela também precisa de ajuda. Só que ela não consegue sair do São Carlos todo dia e ir lá para o retiro. Você sabe? Então, em vez de você fazer uma mega estrutura, faça igual a Secretaria de Saúde já tem. Tem o Cais Conforto, tem o Cais Aterrado, você tem lá o Santo Agostinho, a UPA. Então, divide por distrito, divide por regiões, né? Descentraliza o atendimento para que todas as crianças possam ser atendidas de forma humana. E isso, para mim, é uma cidade inclusiva. Isso. Não é só fazer rampa, não é só fazer ônibus com acessibilidade. Adaptado. Até porque não tem. Os ônibus de Volta Redonda não tem. Não é só fazer um banheiro para você poder pegar e para um deficiente, um cadeirante, usar o banheiro. Não. Você não paga menos imposto por ser um deficiente visual. De jeito nenhum. Entendeu? Paga as coisas para caramba. Todo mundo paga imposto igual. Então, o tratamento é igual. Não tem a saúde da mulher? Não tem a saúde do idoso? Não tem a saúde do homem, olha isso, cara. Não estou nem dizendo isso. Eu tô de sacanagem com você. Mas assim como como tem a saúde do idoso, a saúde da mulher, outra coisa que em Volta Redonda a gente vê uma situação que é, para mim, calamitosa. A gente tem as travestis, as transexuais, que fazem vida, que trabalham, que fazem a sua prostituição, o que eu acho que, para mim, é uma profissão como outra qualquer, mas elas precisam ser assistidas. E muito. Elas precisam ser orientadas. Não é não deixar de fazer o programa. Assim como teve em Santos, que tinha um projeto fantástico, porque era uma zona portuária, as meninas, a prefeitura criou como se fosse um centro de beleza. Então, as meninas iam para lá se maquiar, se pentear, para ir fazer vida. Só que, ao chegar lá, elas eram abordadas por uma equipe multidisciplinar, psicólogos, assistentes sociais, e ali iam conseguindo convencê-las que poderia ser de outra forma. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na época, a prefeita era a Thelma de Souza. E o número de AIDS, de pessoas com AIDS, estava assim estourando. Alarmante, né? E Santos foi uma situação alarmante, entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que ter direito para todos e todos têm que ter direito. Não é porque você é deficiente visual que você vai ter que passar dificuldade.
Quando o Marcos fala, isso daqui é uma fala do Bruno, do Marcel, né? Eles têm um canal, Além da Visão, no YouTube, que eles falam o seguinte, que inclusive tem até um projeto que a gente abraçou junto com eles, que às vezes a pessoa é autista, a mãe tem o filho autista, mas que aquele autista, ele não tem só o autismo. Ele tem... Ele é múltiplas deficiências. Múltiplas deficiências. Tem autista cego, tem autista, tem surdez, né? Lógico. Então, eles e outra convivem. coisa, e criança autista, ela cresce. Sim. Ela vira adulto. Então não adianta eu dar assistência, você como autista, só o centro de crianças autistas. Não, tem que ter. Já que você ama tanto a Conceição, ô Antônia, Amor mesmo. tem que pedir a Conceição, ou tem que ver, porque os adultos, as crianças se tornam adultos autistas, entendeu? Então essas crianças precisam. Ô, Marcos, a criança deficiente precisa ela vai crescer também. É verdade. Né? Então os nossos ônibus não têm acessibilidade, gente. Verdade. Entendeu? É tudo sucateado por R$ 4,95 uma passagem. Você dá uma nota de 5, você só recebe uma moedinha de 5 centavos de troco. Isso é um absurdo. Agora, essa parte aí da Conceição, né, como você agora é candidato, e vou falar para você que você tem toda a estrutura, né, para poder planejar, projetar alguma coisa voltada nesse sentido. Acredito que você, como um ferrenho... A gente vai aí, fazer muita bagunça. Sim, pode ter certeza. E fazer isso, colocar essa... Com certeza a Conceição não vai sair, né, da saúde, vai ficar aqui com a gente para sempre. E você vai ter esse privilégio de executar. Isso é amor, hein? Tem que saber quanto que a Conceição está te pagando, tá gente. Nada, a Conceição é... Como é que eu vou te falar? É muito amor verdadeiro. Eu tô brincando. É o que você falou no início, sabe? Eu tô brincando. A Conceição é, de fato, uma a gente mulher entende que é competente. gestão, sim. Ela é competente. Sim, ela como secretária, como também a doutora Sueli Pinto, né, foi secretária também. A gente fica muito feliz que nesse governo, né, o Neto, ele colocou bastante mulher, né, nas secretarias e tem dado resultado. E isso daí, com certeza, quando você tiver com seus projetos alinhados, ela vai ter com certeza o prazer em executar, né, com a sua vitória aí, que está próxima. Vou na última pergunta aqui para dar um excelente corte. Tá, Marcelo? Tá, agora é vou na sua minha vez. última e o Rosilene já vai dar uma arregaçada. Agora é sua vez, Antônia. O Marcos, essa daqui é, com todo respeito aí aos meus amigos aí, os candidatos, né, que passaram e que passarão por aqui. Mas falando de política séria, né? Muitos projetos de lei, fazendo essa pergunta, né? Muitos projetos de leis são apresentados pelos vereadores, no entanto, isso Volta Redonda, né? Cidade. Muitos projetos de lei são apresentados pelos vereadores, no entanto, alguns não funcionam na prática e outros chegam a ser inconstitucionais, impedindo a aplicação. Como essa ferramenta pode ser efetivada no contexto da administração pública? Então, gente, de lei eu entendo, hein? Isso é bom, tem um... Não, quando eu digo que eu entendo, porque assim, é muita fake news, entendeu? Tem legislador, e não é só municipal, não, estadual, federal, faz tudo. uma lei tipo assim, autoriza o prefeito municipal. Lei autorizativa. São leis autorizativas que não servem para nada, entendeu? É a mesma coisa tal da lei do bilhete único. Se você pesquisar, você tem bilhete único, tem lei do bilhete único desde 2013 em Volta Redonda. Aí teve uma agora, no inicinho desse ano, e que foram para a mídia, que fizeram, que falaram. Cadê o bilhete único, gente? Cadê o bilhete único? Não existe. A passagem é R$ 4,95. Mas se a pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu quero ir para o Retiro, estou no Santo Agostinho. Se eu descer ali em Niterói para pegar porque assim, eu não quero dar a volta na vila para ir para o Retiro. Se eu descer ali e pegar outro ônibus, eu tenho que pagar outra passagem? Não, você vai pagar uma só. Uma só, né? Mas o grande problema não é isso, Marcelo. Eu moro na Casa de Pedra. Sim. Se eu estiver aqui na vila, eu quero ir ao banco, eu quero ir ao shopping comprar uma coisinha e quero voltar para casa. Sim. Eu não posso voltar para casa. Ah, no caso, Porque eu só duas, só posso usar o bilhete único para ir. se eu pegar linhas diferentes.
Entendeu? Ah, entendi. Porque, sabe, é uma coisa insana. Eu saí de casa, vou à vila, fui no banco, passei no mercado, quero voltar para casa, não posso usar o bilhete único, Porque é a mesma linha. porque é a mesma linha. Ah, não sabia. Né? Então, isso já é, sabe, isso é enganar a população, gente. As pessoas têm que saber o que está acontecendo de fato. Entendeu? Bilhete único não existe em Volta Redonda. Ainda não foi implementado. Apesar de ter leis, apesar de ter propaganda, não Mas no existe. caso é só criar uma lei, então, dando esse direito às pessoas, né, que pegam a mesma linha. Sim, só que isso é concessão de serviço público. Aham. Ônibus é concessão de serviço Sim, público, lixo. entendeu? O lixo é serviço de concessão pública. sim. E isso cabe ao executivo, entendeu? Você pode pressionar o executivo. Ah, não cabe uma lei, no caso, não... Não, você pode fazer leis que possam ser caminhos para isso. Mas eu não posso fazer uma lei assim, crio o bilhete único em Volta Redonda. Quem regulamenta é a prefeitura. Quem regulamenta, Sim. eu posso Isso é mudar, atribuição do executivo. eu posso mudar a lei de concessão. Sim. Eu posso pegar a lei de concessão do serviço público e ver o que eu posso mudar na lei de concessão. Agora, a Câmara fazer uma lei dizendo que vai criar o bilhete único, não pode. Entendi. Que é a concessão de serviço público. Caramba, hein? Agora é a Zilene, agora é a vez da Zilene. Agora eu posso? Pode, Zilene. Ah, Com todo respeito, tá. desculpa aí. Manda aí. Tomou água, deixa. Marco? Tomei. Antônia deixa, né? Antônia Antônia deixa. deixa. Antônia é Então. boazinha. Explica pra gente por que você acha que, enquanto candidato, você merece o voto da sua população. Então, Osilene, eu acho isso tão bacana e eu fico assim, como é que se diz? Até, não é emocionado, mas quando a gente encontra com as pessoas na rua, a gente andando no dia a dia, as pessoas dão tanta força pra gente, porque eu vou dizer uma coisa pra você, eu tenho vontade, eu tenho capacidade, eu tenho inteligência e tenho experiência. E não estou nem fazendo uma Autoelogio. autoelogio. Mas isso a vida me deu. De 60 anos de idade e de 40 anos De vida trabalhando pública. com a política. Entendeu? Então, quando você tem esses 4 elementos, você consegue fazer muita coisa. E aí a gente vê candidatos, primeiro, uma quantidade de candidatos laranjas, principalmente muitas mulheres candidatas laranja, que eu acho isso uma pena, né? As mulheres se colocar nessa situação, e isso acaba até atrapalhando a gente mesmo, por exemplo. Porque no meu bairro não tem só eu de candidato, tem mais 2, mais 3 candidatos. Agora, são candidatos de verdade? Sabe o que vão fazer? Não sabe, entendeu? Então, quando você se propõe a fazer isso, você tem que saber. Você tem que saber fazer. E é por isso que eu acho que eu mereço essa oportunidade, esse voto, que as pessoas me dêem um voto de confiança. Isso não é nem jargão, não. É um voto de confiança na minha pessoa, pela capacidade, pelo meu conhecimento, pela minha experiência na política. E que eu posso fazer muito e que contribuir muito. Isso eu tenho certeza, que a gente vai fazer barulho naquela Câmara, nós vamos. Que bom. Eu fico feliz em poder ouvir um pouco da sua história, conhecer um pouco da sua história e lisonjeada, porque são candidatos que nós vamos conhecer que a gente sabe que realmente tem potencial para representar a população. Estar vereador é muito além do que muita gente pensa. É uma responsabilidade muito grande você representar alguém. E quando alguém confia na gente, aumenta a nossa responsabilidade em não errar. Né? Então, estou muito feliz em ouvir sua história. Parabéns pelo conhecimento que você tem, pela responsabilidade que você demonstra pela vida social. Tá bom? Então, assim, para a gente aqui foi muito bom receber você, conhecer você, as meninas também, as suas assessoras. Desejamos Stephanie... Minhas meninas. A a Stephanie Stephanie e a Bárbara. Bárbara. Então, muito obrigada, viu, Muito meninas? atenciosas. Ah, que bom. A equipe É, é mas grande. tem mais grande. gente, tem Então, mais assim, a gente. gente deseja toda a sorte do mundo. A gente entende que a sorte está atrelada à competência. E isso você demonstrou Isso. que tem, a sua equipe também. Então, assim, eu quero agradecer as pessoas que
nos assistem, né? Então não deixem de compartilhar, se inscrever para que esse vídeo, né, chegue a mais pessoas, e o conhecimento, que é o objetivo que o nosso podcast tem, é passar realmente a informação da política de forma leve, para que as pessoas possam conhecer e ter um ponto de equilíbrio na escolha, né? Entender o que é verdadeiramente a política, porque na grande maioria das vezes as pessoas reclamam, mas reclamam pelo celular. Elas não sabem nem mesmo o que estão fazendo. Né? Então, muito obrigada. Vou passar para a Antônia também as considerações finais, o Marcel. E depois você fala da sua rede social para que as pessoas também possam te acompanhar, tá bom? Então, eu vou, como sempre, né? Quando os caras são bons, eu deixo as minhas considerações finais para o cara ficar com mais minuto na casa. Então, eu vou passar para o Marcel e logo em seguida, Osilene, na verdade, eu queria que você fizesse aquela última pergunta, né? No finalzinho, depois que o Marcel finalizar a parte dele ali, que aí ele dá as Essa ele não sabe, ele ficou assustado agora. Essa é perigosíssima, essa pergunta. E, Marcel, fica à vontade. Não, deixa a Luziane fazer a pergunta, aí eu falo no final. É porque eu ia falar que você hoje está com um bigode lindo. Eu? A Priscila deixou um bigode. Tá bonitão, tá, Marcel? Obrigado. A gente sempre pergunta, porque o ser humano ele é movido por motivação e sonho. Qual é o sonho do Marcos Araújo? Eu vou te falar que é uma coisa maravilhosa, porque eu amo Volta Redonda. Eu trabalhei no Rio 17, 18 anos, mas tudo meu é aqui. Médico eu nunca deixei de ser daqui, conta bancária, dentista, minha vida toda é aqui. E o meu sonho é que essa cidade seja muito boa para todo mundo viver. Mas de verdade, viver de verdade. Com todos e todas podendo viver de verdade. Com inclusão de verdade. Que bom. Que bom. Então, Marcos, agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. Volte, né, sempre. E agradecer as meninas também. Pedir pro pessoal reforçar aí o like, compartilhar e se inscrever no canal, porque pra gente é muito importante, tá bom, pessoal? E as suas redes sociais, Instagram, Facebook, quais são? Então, as minhas redes sociais, primeiro agradecer assim, por demais o Café com Política, adorei. O café tava bom? O adoçar. Muito. Tava muito, muito. Ela que gosta fiz, de cara. açúcar, O quê? né? Nossa É Senhora. adoçado, pô, com políticas públicas. Mas está adoçado com políticas públicas. Assim, fantástico, gente. Eu vou te falar que assim foi muito bacana falar com vocês mesmo, de verdade. Agradecer a Antônia, agradecer a Osilene, Marcel, lá na Fundação Beatriz Gama. Normalmente as crianças que eram portadoras de deficiência, parecia que eu tinha um imã, sabe? As crianças... Então, assim, eu sempre amei e sempre trabalhei nessa situação. Eu gosto muito da questão da inclusão, porque eu não consigo enxergar diferença de mim para o Marcel. Exatamente. Entendeu? Para mim, nós somos iguais. Entendeu? Ele vai ter coisas melhores do que... diferentes, porém. Ele vai ter coisas melhores do que eu e eu vou ter coisas melhores do que ele. Sim. Mas nós somos seres humanos e somos detentores de direitos. E aí o direito é para todos. Agradecer imensamente o Café com Política, adoçadinho com o café da Antônia, né? Doce. E dizer o seguinte, sigam as minhas redes sociais. O meu Instagram é marcosaraújo.vr e o Facebook Marcos Araújo. Vou procurar lá. Isso aí. Pode procurar e me seguir, hein, gente? Quero agradecer aqui, tá, gente, o meu amigo Moura lá, que é irmão do Marcos, o mais velho, que acendeu essa ponte aí, que fez essa ponte maravilhosa. Fiquei muito feliz pela sua bagagem, né? Porque pra gente convidar o cara pra vir no Café com Política, tem que ter conteúdo. Tem que ser bom. Tem que ser bom. Porque não tem como. Você faz um café desse maravilhoso, igual eu fiz aqui, pra jogar a conversa fora, não dá. Então, agradecer aqui o Moura lá por ter feito essa ponte. Fiquei muito feliz. Finalizando aí, Marcel já finalizou? Já pediu pra colocar o lance do Live Music aí? Agradecer aí o Live Music, quem quiser, né, fazer um podcast com a gente, fazer um jingle, gravar uma música. A gente está com um produtor muito conceituado na região, que é o Jean Barros. Então, quem quiser, pessoal, só procurar a gente aí, tá bom? Valeu. Um beijo, gente. Agradecer Obrigada. o Gabriel e nosso Obrigado. produtor aí. Valeu.